Aqui é Marcelo Teles, da Lead Bitcoin, e vim aqui dar uma explicada na principal dúvida que me passaram, tanto pelo e-mail quanto por mensagens particulares, nessas últimas 2 semanas, com relação ao mercado do Bitcoin. A dúvida principal é em relação à nova norma da Receita Federal, que entrou em vigor agora, no dia 1º de agosto de 2019, as normas IN, Instrução Normativa 1888 e 1899. A 1899 foi complementar e alterou algumas coisinhas na 1888, né, sobre como é que tem que ser declarado para a Receita Federal as movimentações de criptoativos aqui no Brasil. Bom, são duas regras bem simples, tá, na minha visão, com relação a essa tributação não, esse registro de movimentações. O problema, elas são simples, mas não vão ser fáceis de serem feitas, porque você precisa, principalmente aqui na parte de pessoa física, você vai precisar preencher no site da Receita Federal, no ECAC, muitos dados das suas transações. Mas eu vou explicar como é que funciona isso com calma. Bom, a primeira regra vale para as exchanges sediadas no Brasil, tá? Então você tem movimentação de Bitcoin em exchanges no Brasil, elas têm que informar para a Receita Federal todas as movimentações de criptoativos que você tiver ao longo do mês, né? Compras, vendas, compra e venda é você usar moeda fiduciária real para comprar ou vender um criptoativo. Permutas, que é você trocar um criptoativo por outro, né? Então você comprou com dinheiro Bitcoin e com esse Bitcoin você comprou Ethereum. Então você fez uma compra, na verdade, de Bitcoin e fez uma permuta de Bitcoin por Ethereum. Você mandar qualquer moeda de uma exchange para outra ou de uma exchange para uma wallet qualquer, as exchanges brasileiras também devem informar isso. E se você mandar também para uma pessoa, mas isso é de wallet para wallet, também tem que informar. Então, se você emprestar, alugar, enfim, qualquer coisa que você fizer com criptoativos ou de moeda fiduciária para criptoativo, a exchange brasileira tem que informar isso, né, todas essas transações para a Receita Federal, todo mês. Né. Essas informações, tanto as exchanges quanto as pessoas físicas, devem ser feitas até o último dia útil do mês subsequente. Ou seja, as informações de agosto, todas as transações de agosto, devem ser declaradas até dia 30/9 de 2019, às 23 horas e 59 minutos. No caso de perda desses prazos, você pode incorrer em multas, tá? Então, se você tiver conta em mais de uma exchange vai informar essas informações para a Receita Federal todo mês. Por isso que muitas delas já nesse mês de agosto e até algumas já em julho pediram para que fossem atualizadas as informações cadastrais suas na exchange, né? Como o domicílio fiscal, né, para saber se você é residente brasileiro ou não, porque se você não for residente brasileiro, essa regra não se aplica, é uma outra regra que se aplica, eu não vou entrar nessa regra, estou considerando que você é residente brasileiro, tá? E domicílio fiscal, endereço, CPF, enfim. O cara tem que, a exchange brasileira vai ter que informar tudo para você. O que você tem que se preocupar com isso daqui? Basicamente, você tem que se preocupar em registrar, botar os seus dados corretos na exchange, né, para ter essas informações e, de certa forma, seria bom você conferir isso no final do mês, mas nem todas as exchanges estão prevendo um relatório do que ela passou para a Receita Federal no mês ou não. De certa forma, eu acho que isso não deve se preocupar muito em relação a isso. A outra coisa que você tem que se preocupar em relação a isso é o seguinte: a partir do momento que a exchange informa tudo para a Receita Federal, você tem que declarar na sua declaração anual, né, isso no ano que vem, o seu saldo em Bitcoin em cada uma das exchanges, né? E caso você tenha ganhos de capital, você deve recolher imposto de renda. Tá? Você tem que entrar no site da Receita, gerar o DARF e recolher o ganho de capital. O ganho de capital é sempre quando você aliena
mais QR Cifrão, R$ 35.000 no mês. Então, se você vendeu mais de R$ 35.000 no mês, você tem que declarar. Um ponto importante que eu devia ter falado no começo do vídeo. Eu não sou contador, eu não sou advogado tributário, eu não tenho nenhuma informação diferenciada em relação à leitura e interpretação da IN 1888 e 1899. Então, a informação que eu estou passando aqui são as minhas interpretações. Se você tiver alguma dúvida maior que essa, ou se você for usar essas mesmas interpretações para você fazer a sua declaração, eu recomendo você consultar alguém especialista na área para dirimir qualquer dúvida. Tá? Eu estou só explicando o que é a regra, tá? E se você alguma dúvida em relação a isso, a sua aplicação dessa regra, eu recomendo você consultar um profissional da área, beleza? Então depois não venha botar a culpa em mim. Pô, Marcelo, eu fui multado porque você falou que era assim. Eu estou só explicando meu entendimento, não siga isso como regras, ok? Bom, o segundo caso, que é o mais complicado para a gente, pessoa física, são as nossas transações realizadas em exchanges internacionais e de pessoa para pessoa física. Né? Quando tiver transações de exchanges internacionais ou pessoa para pessoa física, que no total das transações do mês forem maiores que R cifrão R$ 30.000, a gente deve informar todas essas transações para a Receita Federal no site do ECAC, usando um formato que eu olhei lá, achei bem chatinho, complicado. Espero que até o dia 30/9 surja alguma coisa para facilitar a nossa vida. Tá? Então, se você fez transações em exchanges internacionais ou P2P durante o mês de agosto, vai ter até 30 de setembro para informar todas e qualquer transações. Compra e venda, permutas, lembra, já diferenciei compra e venda de permuta, aluguel, empréstimo, envio de ativos de carteira para carteira, você deve informar para a Receita Federal. Tá? Essa quantidade dos 30 mil não se soma às quantidades realizadas em exchanges brasileiras. Tá? Então, a exchange brasileira vai informar tudo. Se você fez aqui R$ 10.000 de movimentações e fez aqui R$ 25.000 de transações, você não vai precisar informar a sua parte aqui. Você não soma a exchange brasileira com a realização na exchange internacional ou no P2P. Tá? Então essas aqui são as principais informações que você precisa ter. Bom, Marcelo, como é que a Receita vai saber as minhas transações em exchanges internacionais e P2P? Eu não sei. Não sei. Há um entendimento internacional que isso vai ser regulamentado, assim como o Brasil regulamentou nas exchanges nacionais, que isso vai ser regulamentado no mundo inteiro, mais ou menos dessa mesma forma, né, que todas as transações em exchanges deverão ser informadas, e como as exchanges internacionais têm o Know Your Customer, né, KYC, como eles sabem quem são os clientes e pedem para você registrar passaporte, foto, endereço, mandar comprovante de endereço, mandar comprovante de passaporte, documento e tudo mais, teoricamente elas têm condições de informar para que o Marcelo transacionou lá dentro. Mas hoje em dia elas não são obrigadas pelas exchanges brasileiras, pela norma brasileira, cabendo a você, pessoa física, fazer a declaração de todas as miúcias dessas transações que você fez ao longo do tempo. Caso você não informe, você está sujeito a uma multa de R$ 1.000 por mês por estar sonegando essa informação para a Receita. Mais uma vez, você vai informar todas as pequenas transações, caso a soma de todas as pequenas transações, ou caso uma única transação some acima de R$ 30.000, né? E vai ter que informar todas elas. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Digamos que você comprou, vamos fazer R$ 30.000, vamos 30.001, tá? 30.001. Não, desculpa, vou fazer 15.001.
R$ 15.001. Você comprou R$ 15.001 de Bitcoin numa exchange brasileira. Então a exchange brasileira vai informar para a Receita, você, Marcelo, comprou R$ 15.001 de Bitcoin aqui. Você mandou, vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar o mesmo verde. Você mandou da sua exchange nacional para uma exchange internacional os R$ 15.001. Ficou com 0 a mais aqui. R$ 15.001. Você mandou para a exchange internacional R$ 15.000. A exchange brasileira vai informar, o Marcelo mandou Bitcoin para a exchange internacional, ou seja, a Receita já vai saber que você recebeu em alguma carteira lá esses R$ 15.001. Né? Você mexeu lá com seus Bitcoins, isso aqui. Esses R$ 15.001, você, se fosse mais, se fosse aqui R$ 30.000, você teria que estar informando já a Receita Federal essa transação. Chegou no final do mês, você mandou de volta para sua carteira no Brasil R$ 15.001. Entrou e saiu da exchange internacional com R$ 15.000. Você teria que informar essas duas transações para a Receita Federal Brasileira, porque elas somadas deram R$ 30.002. Né? E se você não informar, a Receita vai estar sabendo, porque a sua exchange brasileira falou, eu mandei, o Marcelo mandou Bitcoin para essa exchange, e ele mandou de volta Bitcoin dessa exchange, e essa soma deu R$ 30.000. Ou seja, você corre um risco de tomar a multa, porque você negou essa informação de volta. Então, se você transferir, qualquer transaçãozinha vai somar. Então, aqui você viu que é o mesmo volume, praticamente foi e voltou da mesma carteira, de uma carteira para outra carteira, são as mesmas carteiras, e somou R$ 30.002. Essas duas transações deveriam estar sendo informadas para a Receita. Se você pegou e fez 1.000 transações, 1.000 compras e vendas, cada uma de R$ 30 na exchange internacional, você deveria informar como a soma delas, a multiplicação de 1.000 vezes 30 transações deu 30.000, vamos lá dizer que foi 1.001 transações, para a gente corrigir, para ficar mais certo. 1.000 transações de R$ 30 de trades na exchange internacional vai dar R$ 30.030, quase errei a conta. R$ 30.030, você teria que estar informando todas essas 1.001 transações para a Receita Federal via ECAC, informando data e hora de cada uma dessas transações, as permutas que você fez, as trocas de Bitcoin para Ethereum, Ethereum para não sei o que lá, o que for que você tenha feito, se somou mais de R$ 30.000 no mês. Beleza? A mesma coisa vale, obviamente, eu dei todos os exemplos com a exchange internacional, a mesma coisa vale no P2P. Todas as transações que você fizer P2P, você tem que informar, e nesse caso, você precisa informar o CPF da pessoa que transacionou o P2P com você. Né? Desde que todas as transações que você realizou no mês, deu R$ 30.000. Bom, imagina que você está comprando de um cara, você faz P2P, e o cara fez muito mais de 30.000 e ele registrou no ECAC o seu CPF como sendo um dos CPFs que ele transacionou. Se você também somou mais de 30.000, ou se você transacionou mais de 30.000 com esse cara, e você não declarar, a Receita vai ter essa informação lá, falando que você não declarou, e você vai estar sujeito a multa de R$ 1.000 por mês. Tá? Então, bastante cuidado, bastante atenção. Lembre-se dessa regra dos R$ 30.000. Paga imposto sobre isso? Não paga imposto. São transações que você paga, que você fez, R$ 30.000, ou seja, você passou dinheiro. O que eles querem fazer? Eles querem controlar o que está rolando de dinheiro lá. Eles querem pegar, e assim como os bancos informam todos os teses que você faz, ele quer que a exchange nacional faça isso, e como ele não tem regra ainda para determinar a exchange internacional, ele manda você fazer essas informações, passar essas informações para a Receita. Né? Você vai pagar imposto se você alienar, novamente lembrando, mais de R$ 35.000 no mês. Vai pagar 15% de imposto sobre os R$ 35.000. Não é sobre o lucro, né? É sobre os R$ 35.000. Como é que você vai fazer essa conta? Não há uma regra clara sobre essa parte da alienação na Receita Federal, mas é entendimento, e aí eu li pela internet também, que você vai fazer a mesma regra que você faz na Bolsa de Valores, né, que você vai tirar o preço médio das transações e apurar o resultado, para apurar o valor total transacionado, o faturado. Né? Você não é sobre o lucro, você não tem abatimento de mês para mês, no caso de prejuízo, nada disso.
é sobre o faturamento, sobre os 35 mil reais. Né? Sendo que essa alíquota de 15% ela aumenta se você faturar mais de 5 milhões, se não me engano. Se você está nesse caso, é melhor você contratar um bom contador, porque melhor não seguir só as minhas dicas não, tá? Mas enfim, são 15% sobre o faturado, sobre o alienado no mês. Beleza? Eu sei que é confuso, eu sei que é muita informação, é um vídeo aí que já está passando dos seus 15 minutos. Se você ficou com alguma dúvida, passa para mim no comentário, manda para mim mensagem. Eu faço questão de voltar e tentar retornar as principais dúvidas que você me mandar e tentar explicar de forma mais clara, se for o caso. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, dá o seu joinha, dá o seu like e compartilha com aquele seu amigo que possa ter dúvidas sobre isso. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.